Esta comunicação que eu vou aqui apresentar sobre o título Música e músicos portugueses en el contexto del patrimonio compartido aborda a problemática a partir de um ponto de vista mais global, focando o fenómeno de transmissão e de recepção de los compositores portugueses, quer em Espanha, Itália, sobretudo Roma, América Portuguesa e Espanhola, dentro de um período que se situa no século XVI. E ao analisarmos a influência internacional de los compositores portugueses destes ciclos, sobretudo século XVI e XVII, é importante, pois, considerar dois eixos de influência que me parecem que são muito distintos. Por um lado, há uma influência geográfica, que é uma influência recíproca, que sempre existiu entre Espanha e Portugal dentro de um mundo ibérico. Por outro, uma influência exercida pelos povos que de facto não pertenciam a este povo ibérico, que a partir de Portugal se centram mais a partir de los descobrimentos, quer de las Américas, quer de África, quer do Oriente. E de facto os descobrimentos portugueses no século XV han sido para Portugal um período de grande riqueza por la interação com os outros pueblos e as outras culturas. E neste processo de contacto, que não ha sido certamente fácil, nem rápido, nem frequente, como naturalmente nos nossos dias, a valorização da diferença e o simples ato de ver e ouvir, certamente ou provavelmente teriam um valor que nós hoje não teremos capacidade para o imaginar. E nesse período, Portugal, certamente que ha disseminado, mas também assimilado, práticas musicais de las diferentes culturas que ha conhecido, ao ritmo a que os acontecimentos iam sucedendo e da forma como, a seu tempo, era possível fazer a apropriação de los saberes culturais em las diferentes áreas do conhecimento e dos modos de vida de los distintos pueblos. E das práticas desse tempo, temos hoje registros escritos que, neste caso, despertam a nossa curiosidade, a nossa vontade de recriar e de encontrar as sonoridades mescladas para podermos, ou não, identificar como apropriações musicais e influências recíprocas dos mundos que então se encontraram. E como refere Suero de Carvalho, que vou citar, é um etnomusicólogo português, as novidades trazidas por los navegadores, por las personas de outros sítios, pelos migrantes que em la cidade de Lisboa se han estabelecido em los séculos XVI e XVII, não tardaram em se manifestar musicalmente e originar formas e géneros musicais mesclados. E de muitos não temos senão notícia, pero de outros, porém, restaram documentos que permitem uma reconstituição e nos fazem pasmar pela modernidade e pelo tamanho que alcançaram no seu tempo. E se não, se escutem os villancicos negros que há pouco tempo ha gravado lá Locuro Gulbenkian, os villancicos negros do século XVII, que em Santa Cruz de Coimbra, na cidade de Coimbra, os crúzios, han guardado durante séculos e que ha sido agora uma oportunidade, uma nova oportunidade para escutá-los. A música litúrgica
que ha sido transportada por los missionários religiosos, foi praticada, e lo sabemos bem, nas igrejas da América Latina, Oriente e mais tarde África. E, de facto, da sua prática, conhecemos registros, partituras, regras de uso e géneros de diversos instrumentos, pero há diferenças notórias. Por exemplo, a atuação musical, a ensinança musical de los jesuítas nas Américas apresenta uma notória diferença entre a documentação da missão espanhola e da missão portuguesa. A prática musical de los jesuítas em la América Espanhola ha dejado vários legados, partituras, instrumentos e representações iconográficas, o que só por si permite uma reconstrução com uma maior precisão da música daquele tempo. Em relação à América Portuguesa, estou a falar naturalmente do Brasil, os missionários jesuítas, os padres jesuítas, também aqui han utilizado a música como uma ferramenta eficaz na conversão ao cristianismo. Sobretudo porque a música les exercia uma atração, e essa atração era notória sobre os índios. E encontra-se expressa em diversos documentos de los cronistas da Companhia de Jesus. A prática musical continuou mesmo nos séculos XVI e XVII, quando a atenção de los jesuítas se ha passado a estar mais centrada em los centros urbanos. E o levantamento de documentos jesuíticos hecho por Marcos Solar, como atrás já lo de entender, não ha permitido na América Portuguesa uma visão mais completa do trabalho então realizado, porque os documentos disponíveis, pelo menos hasta agora, são sobretudo documentos textuais, não de texto musical, e referências iconográficas. A diferença registrada entre o número de documentos encontrados na América Espanhola e Portuguesa me parece que também tem a ver com a forma como atuaram num e noutro espaço os conquistadores, apesar de se encontrarem sobre os mesmos ideais. E, de facto, na América Espanhola, as missões formaram-se no interior do continente, procurando o isolamento, enquanto, com a América Portuguesa, com o Brasil, os jesuítas se têm estabelecido, acompanhando a ocupação portuguesa muito próximo do litoral, do mar e dos centros urbanos. O valor da investigação específica, de facto, de qualquer área, é tão mais rico quanto melhor for o entendimento que produz sobre o contexto social e cultural em que cada dos objetos de investigação ha acontecido. Los cambios, los pequenos saltos de que é hecho o percurso de nossa cultura, han correspondido sempre, na sua gênese, a uma necessidade, ou são uma consequência inevitável de sociedades, numa contínua busca de soluções ou de riqueza, a que se junta uma imensa capacidade de construir. E coube a investigação, de facto, tornar simples cada destes episódios, criando pequenas fenestras, janelas, que ordenadas nos permitem reconstruir épocas com a clareza que os nossos olhos conseguem ver e com o rigor que o nosso conhecimento permite alcançar. De facto, a proximidade geográfica e a mobilidade ha assumido no passado um papel determinante. E assim, durante ciclos, Portugal ha desarrollado com Espanha um intercâmbio musical muito forte, da mesma forma como lo ha hecho com o Novo Mundo, na sequência de los contactos que os descobrimentos tornaram possível. E esta relação de influência na restante Europa apenas se encontra paralelo no que se verificou com a Itália e
unicamente com a cidade de Roma. A reconstrução da história da vida de muitos músicos portugueses ilustra-nos este intercâmbio e a forma como sucedeu. Entre outros, destacaria aqui Pedro Escobar, Manuel Machado, Estevão de Brito e Manuel Tavares, que trabalharam em Espanha, enquanto, como falou o colega anterior, Gaspar Fernandes é um exemplo de um compositor português que ha hecho carreira em Novo Mundo, na Guatemala e em Puebla. Manuel Cardoso ha visitado, que é um importante compositor português, em 1631, a corte espanhola, tendo sido recompensado por seu rei, que o convidou a reger os cantores da Capela Espanhola. E o facto de a música de tantos desses compositores ter sido preservada em Espanha ou no Novo Mundo reflete suas viagens, o papel social, o poder e a carreira que desenvolveram fora de Portugal. A música de Manuel Leitão de Avilés, por exemplo, encontra-se em Granada, onde ha trabalhado na Capela Real. La de Estevão de Brito se encontra na Catedral de Málaga, onde ha sido maestro de capilla. De Manuel Tavares se encontram repartidas pelas catedrais onde ha desempenhado a função de mestre de capela, em Baeza, em Múrcia, Las Palmas de Gran Canária, em Cuenca, e também noutras catedrais, das quais lo saliento Valência, Salamanca e em Puebla, no México. Além disso, outras composições portuguesas andaram por caminhos muito semelhantes, mesmo que os seus autores não o tenham hecho. Por exemplo, na adaptação para 8 vozes de La Missa pro Defuntis, de Manuel Mendes, que é um compositor que ha nascido aqui muito cerca, na cidade de Porto Alegre, se encontra preservada em Puebla. Contudo, as obras de los compositores portugueses não parecem terem sido muito conhecidas no resto da Europa, como já referi, à exceção de Espanha, e, em alguns casos, em Itália, como também referi, Roma. E tanto quanto sabemos, apenas 2 compositores portugueses tiveram compilações da sua música publicada em Itália antes de 1600. E ambos os casos dos compositores em questão, Vicente Lusitano e Pedro Álvares de Moura. Fora disso, algumas peças de Damião de Góis, que é um compositor muito conhecido português, foram igualmente impressas, pero mais uma vez em consequência das viagens desse autor por outras paragens europeias, onde ha conhecido o famoso teorizador musical Henrique Glarian. E no século XVII, graças ao património e financiamento de Dom João IV, uma compilação substancial da música de João Lourenço Rebelo ha sido publicada em Roma. Em contraste, a música de los principais e de los eminentes compositores portugueses Manuel Cardoso e Filipe de Magalhães não ha sido impressa pelas prestigiadas editoras musicais de Roma, Veneza, Alemanha ou de los Países Baixos, mas sim pela intencionalmente, como eu diria, menos conhecida, mais insignificante, Casa Impressora Lisboeta de Cresbeck, o que limitou grandemente a divulgação na Europa da música destes componedoras, sendo exceção a existência em Bérgamo de uma cópia manuscrita de 14 peças do livro de vários motetes de Cardoso, que é um compositor que ha composto este livro em 1648. E é importante notar que, de entre este famoso triunvirato, Cardoso, Lope, Filipe de Magalhães e Duarte Lobo, Duarte Lobo foi consideravelmente mais afortunado que os seus contemporâneos em termos de publicação e consequente divulgação internacional de sua música. A prestigiada firma Platine, de Antuérpia, ha publicado 4 compilações de obras suas, e dessas 4 edições,
a que aparentemente alcançou maior circulação ha sido o Livre Usualis. Este requintado folio, publicado por Baltasar Moretus, contém 8 missas, incluindo la Missa Beata Virgine e Missa Valde Honorandos Est. Ambas parte del repertório de los concertos de los grandes festivales que se fazem em Portugal. E encontramos também 2 motetes no fim desta publicação, e dos quais deles, o último, Audique Vocem de Cello, teve papel de destaque na disseminação internacional da música de lobo, que passo a descrever. 200 exemplares do livro Messarum foram impressos, tendo 13 deles chegado aos nossos dias. E desses, todos menos se encontram em Portugal. Se encontram em Espanha e na América Latina. Os exemplares espanhóis se encontram em las catedrais de Badajoz, Córdoba e Sevilha. E lo sabemos também que a Catedral de Toledo ha possuído outrora outro volume, presente em inventários até 1795. Aliás, a Catedral possui cópias manuscritas de 2 motetes que terminam o livro. E podemos, igualmente, presumir que o volume de 1621 também terá ligado à Catedral de Granada ou à Capela Real, a que ele esteve ligada, documento datado de 1785, que também contém, para além de uma missa, que contém manuscrito copiado da Missa de Santa Maria, extraída ainda do mesmo livro. E lo conhecemos pelo menos exemplar do Livre Missarum que é ligado ao Novo Mundo, encontrando-se na Catedral da cidade do México. A música de Eduardo Lobo, presente no volume de 1621, parece ter gozado de enorme longevidade em Granada e muito possivelmente noutras instituições ibéricas e do Novo Mundo. Importantes recuperações han sido feitas à cópia de 1785, quer na Capela Real de Granada, que vemos a Missa Dicebat Jesus, que terá sido executada nos séculos XVIII e XIX, e no arquivo da Catedral de Granada, que possui transcrições de outras peças de 1621 pela mão de Rafael Rodrigues, que era seu mestre de capela no início do século XX. Quero dizer que este recopiar de peças polifónicas da polifonia vocal antiga para serem executadas ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX, era habitual em las catedrais portuguesas, espanholas e do Novo Mundo. Esta foi a janela que tentei hoje aqui abrir mais pouquinho. Espero que, pelo menos em certos círculos, tenha talvez o hecho de encorajar aqueles que se dedicam à considerável tarefa de investigar a transmissão e recepção da música dos compositores portugueses dos séculos XVI e XVII para além das fronteiras físicas de Portugal. Gracias. Gracias.